todos. Uma grande alegria estar aqui de novo nessa casa. Eu estive aqui em julho e fui novamente convidado e realmente é muito bom, uma casa muito acolhedora. Então já agradeço de antemão pelo convite, né, pelos trabalhadores da casa e a vocês pela presença de estarem aqui, né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o nosso pensamento, né? Então, antes da gente conversar, eu queria fazer um convite para vocês. Já foram feitos vários convites aqui. Bem rapidinho, 15 segundos, para que nós fechássemos os nossos olhos e pensássemos com muito amor em alguém que faz tempo que a gente não vê, está distante. Então, que nós pensássemos com muito amor nessa pessoa e enviássemos energias de amor para ela. Então tá, não precisa ser muito, se estender demais, né? Depois nós vamos contar um pouquinho disso no final, né, mais adiante. Nós vamos falar um pouquinho sobre o pensamento, né, esse atributo do Espírito, como nos ensina a doutrina espírita, tão importante para nós, que nos guia, né? E nós utilizamos como título, para falar sobre o pensamento, eu sou o que penso. Não sei se vocês concordam que vocês, ou que nós todos somos o que nós pensamos. O que vocês acham? Será que nós somos? Somos. Vocês gostam de ditado popular? Quem que é que gosta de ditado popular? Não tem um ditado que diz assim, que é me contas com quem ando, te direi quem és. Né? Se a gente dissesse assim, me contas o que pensa, que eu te direi com quem andas. Será que é verdadeiro também? Também. E com quem andas. Né? Então nosso pensamento também está muito ligado às nossas companhias, às pessoas que nos acompanham, tanto encarnados quanto desencarnados. Né? E isso que nós vamos procurar ver, né, então na noite de hoje, refletir sobre essas questões. E nós utilizamos, deixa eu voltar ali, né? Lógico que é sempre a obra que norteia, sempre a exposição nossa é a codificação espírita. Então nós utilizamos muito o livro A Gênese da Codificação Espírita, muito importante, que é um livro muito científico e traz muitos conhecimentos a respeito do pensamento. Então, para quem se interessa, né? A obra Depois da Morte, do Leon Denis, uma obra Psicosfera, do Cícero Marques Teixeira, algumas pesquisas da internet e mais alguns livros também. Eu trouxe a foto aqui para aqueles que se interessam. Talvez a casa não tenha para vender imediatamente, mas ela pode pedir para aqueles que quiserem. Quem se interessar pelo tema, tem muito conteúdo nessas obras, duas da Sueli Caldas Schubert, que é Os Poderes da Mente, e esse Mentes Interconectadas e a Lei de Atração. Então são os dois livros que nós utilizamos também na pesquisa e que nós recomendamos, porque são muito bons e falam bastante sobre pensamento. Além do Leon Denis, Além da Morte, que também é um livro muito bom, né? Um clássico espírita, e que também ele tem um capítulo todo que ele fala sobre o pensamento, né? E sobre a vontade, né? Que é muito interessante. Vontade junto com o pensamento, né? Que caminham juntos também. E esse Psicosfera, que é lá da FERGS, do Rio Grande do Sul, uma publicação lá da Federação Gaúcha, que também é muito interessante, fala muito da aura, psicosfera. Então, para aqueles que gostarem, fica a recomendação. E aí nós começamos trazendo um conceito sobre o que vem a ser o pensamento, né? Um conceito dos nossos dicionários, né? E diz que etimologicamente falando, a palavra pensamento vem do latim, uma palavra derivada do latim, e que significa pesar, medir, avaliar e comparar. No sentido mais lato, o pensamento é toda atividade psíquica, e numa acepção mais estreita, é o conjunto de todos os fenômenos cognitivos, e excluindo, portanto, os sentimentos e as volições. Então esse é um conceito, digamos assim, do dicionário, do Aurélio, nós podemos procurar na internet, e que ele liga muito a questão do pensamento à aprendizagem, à cognição, né? À intelectualidade.
E nós vamos ver que a doutrina espírita ela aprofunda muito isso e ela traz ensinamentos que nos mostram que o pensamento vai muito além da questão de aprendizagem, né? Das questões cognitivas. E aí nós trazemos aqui um conceito que nós poderíamos dizer que seria um conceito espírita, que está na Gênese do Allan Kardec, né? Capítulo 14, e ele diz que, vejam o que ele fala sobre o pensamento, que interessante, que para o Espiritismo ele é o elemento nobre modelador das ações dos espíritos. Então, por isso que a gente diz que o espírito, o pensamento, que nós somos o que pensamos, né? Então, se ele é o elemento nobre modelador, quer dizer, ele molda, ele age, né? O pensamento age sobre a matéria, e é isso que o Kardec nos disse aqui, através de fluidos etéreos. O pensamento é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. O pensamento e a vontade, aí a gente já começa a ver os dois juntos, caminhando juntos. Vários expositores, vários palestrantes espíritas, vários escritores espíritas, eles, sempre que eles estão falando de pensamento, eles falam de vontade e falam também da inteligência, que são coisas que andam muito próximas, né? A gente viu lá no conceito que o pensamento, o conceito nosso, né, mais, digamos assim, do dicionário, é ligado à intelectualidade. Então, inteligência, pensamento e vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem, falou Kardec. E no livro Sinal Verde, Emmanuel prefacia esse livro, né, que é uma psicografia de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E o Emmanuel diz o seguinte sobre o pensamento: ele diz que nós não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em nosso, ou melhor, em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos forças e recebemos. O pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. Então, Emmanuel está dizendo que nós estamos mergulhados, né, e nós vamos ver isso mais adiante, num ambiente que é um fluido todo, onde o pensamento, ora ele trafega dentro desse fluido, né, ele molda, como diz o Kardec ali na Gênese, né, ele molda muitas coisas, inclusive o nosso corpo físico, lá num processo, né, quando se dá o momento da reencarnação, quando nós vamos voltar, a doutrina espírita nos ensina que quem molda, né, o próprio corpo físico, quem faz as escolhas, né, no momento da fecundação, é o próprio espírito e através do próprio pensamento. E o Emmanuel está nos dizendo que existe centro de trocas, então quer dizer que nós trocamos fluidos, né? O pensamento é um fluido muito etéreo, né? E nós trocamos. Então aqui, por exemplo, nesse ambiente, todos estão pensando, mas nós estamos trocando essa energia, né? Esse pensamento. Então seria mais ou menos isso aqui, nós vendo essa cabecinha borbulhando, né, no nosso cérebro, cheio de neurônios, né, e aquelas sinapses que ligam, né, então o pensamento, na verdade, está trafegando na nossa cabeça, e todos interligados. Né, a gente pode perceber isso claramente, fica muito... demonstramos isso quando a gente pensa numa pessoa, deve ter acontecido com todos, né? E às vezes você liga para essa pessoa e a pessoa diz, nossa, eu estava pensando em você, ou a pessoa acaba te ligando, né? Pega lá e liga para você. Então o que aconteceu? Você se conectou, estavam numa mesma sintonia, no mesmo padrão vibratório, e a pessoa lembrou de você, sentiu saudades e acaba entrando em contato. Então isso é uma demonstração que nós estamos realmente conectados, sempre conectados via pensamento. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, né? O nosso pensamento tem uma força enorme, né? Além de, lógico, o pensamento gerar as atitudes futuras, porque a gente primeiro pensa para depois fazer, normalmente é assim, né? Não devemos agir sem pensar. Por isso que nós devemos pensar bem,
né, sobre tudo que nos cerca, porque a hora que nós emitimos esse pensamento, a coisa já se concretiza. Tá? E, inclusive, quando nós pensamos mal de alguém, é muito comum, isso aí também existe várias descrições da doutrina espírita, de repente você direcionar um pensamento ruim para alguém e a pessoa ficar doente. Né? Então, de tão forte que é o pensamento. Né? Então, esse vínculo é realmente bastante forte. E o que é, então, esse pensamento? Ele tem força? Qual é a força? Né? Então, o pensamento é uma manifestação do espírito. Isso a gente tem que assimilar muito bem, deixar muito claro. Né? O nosso cérebro ele é uma ferramenta que o espírito se utiliza. Né? Então, é lógico que o cérebro, né, funcionando perfeitamente, não tendo nenhum problema, né, tudo que a gente faz através do pensamento, o cérebro precisa ser uma máquina afinada, uma máquina correta para que a gente possa concretizar. Mas é importante pensar que não é o cérebro físico que pensa. Né? Às vezes a ciência é materialista, porque existe um ramo da ciência mais espiritualizado que entende desta forma, né? Que não é o físico do cérebro que pensa. Mas para nós tem que ficar bastante claro que o que pensa, né, é o espírito, é uma manifestação do espírito. Para tanto, ele utiliza-se do seu livre-arbítrio. Quando nós emitimos esse pensamento, ele se materializa, ele se torna algo palpável e ganha espaço por intermédio do fluido cósmico em que estamos mergulhados. Uma vez exteriorizado por esse fluido, pode ser recepcionado por outro espírito, encarnado ou desencarnado. Então, pensei, automaticamente isso já existe. Né? A gente às vezes pensa assim, né? Ah, não, pensamento, eu posso pensar qualquer coisa, ninguém está sabendo. Não é verdadeiro. O pensamento, ele se materializa e ele é recepcionado por outras pessoas. Nós vamos ver pela questão da sintonia mais adiante como que isso funciona. E a mente, o que é a mente? Qual a importância da mente e por quê? É a parte do espírito que o dirige, o elemento de maior importância para ele, chegando mesmo alguns a confundi-la com o próprio espírito. Então a mente também é parte do espírito, mas não é o espírito. Né? Existem algumas doutrinas espiritualistas que falam de vários corpos. Para a doutrina espírita nós temos o corpo físico, o espírito e o perispírito. Né? Para a doutrina espírita é assim. Mas existem correntes espiritualistas que falam em vários outros corpos, e inclusive um dos corpos que eles citam é o corpo mental. Né? Então é importante a gente perceber que a mente é também do espírito, né? Mas ela não é o próprio espírito. É a responsável pela produção do pensamento e pela formação do corpo espiritual. Então agora nós ouvimos falar do perispírito, né? Corpo espiritual, perispírito. Nós vamos falar mais adiante do perispírito, que a espelha e que por sua vez vai servir de molde à formação do corpo físico. Isso várias obras espíritas, como eu adiantei aqui para vocês no início, explicam que o nosso perispírito, né, ele nos acompanha, ele acompanha o espírito mesmo após a desencarnação. Então eu desencarno, o espírito continua e o perispírito vai junto. E tudo que eu vivo, tudo que eu registro na minha existência, a cada existência corpórea, isso fica registrado. E quem faz esse registro, na verdade, é o perispírito. Por isso que existem casos, né, de mortes violentas, dependendo do próprio suicídio, né, a gente não vai se aprofundar nessa questão, mas o próprio suicídio, que é uma morte violenta e provocada, né, tem dois agravantes, sabe-se que ele gera sequelas, né, numa próxima encarnação. Pode gerar sequelas numa próxima encarnação. Claro que depende de cada caso, de cada suicídio. E isso se dá através justamente do próprio perispírito, que registra esse ato e numa próxima encarnação, como ele tem, nós vamos ver o perispírito ele tem a possibilidade de modelar, né, um dos atributos do perispírito é fazer a modelagem. No próximo corpo físico, ele acaba fazendo essa modelagem e acaba vindo com algumas sequelas, e isso tudo por conta, né, da produção do pensamento, que gera isso no próprio perispírito, e na próxima encarnação a gente vai acabar trazendo algumas sequelas.
vai servir de molde à formação do corpo físico. Por tudo isso podemos dizer que somos resultado da nossa mente, ou até que somos a própria mente, como a gente já acabou adiantando aqui. Como que funciona o nosso pensamento? Isso rapidinho, a gente não vai nem se aprofundar muito. Mas existe um estímulo externo para que a gente pense em alguma coisa. Está muito ligado ao que a gente sente também, porque o estímulo vem de fora, mas de acordo com o meu sentimento, eu direciono, né, esse estímulo de formas diferentes. Então, eu tenho um estímulo, um problema que desperta, podendo ser uma dúvida, uma própria incerteza, uma inquietação, ou qualquer outra coisa. Após esse estímulo, eu vou fazer uma pesquisa, tudo automático, né? Procura de documentação capaz de esclarecer o problema, através de uma atividade nervosa e psíquica que se desencadeia. Daí eu traço uma hipótese, uma fase crucial, e a mais importante do processo do pensamento, em que os dados obtidos são elaborados. Então, eu recebi uma informação externa, eu busquei no meu psiquismo, no meu inconsciente lá, né, o que eu tenho armazenado, e aí eu desenvolvo uma hipótese e produzo uma solução para aquilo que aconteceu. O que eu vou fazer com isso que eu recebi do ambiente externo? Então, o abandono da dúvida em vista da força dos elementos polidos, e por fim, após, eu faço a crítica, que é a fase final de análise do caminho seguido, do rumo que eu tomei. Isso tudo, lógico, em frações que não são nem medidas, né? Porque o pensamento não se pode medir. Como eu falei, né, a doutrina espírita nos fala de 3 corpos. O espírito, né, e nós temos aqui aí uma representação, né, embora a gente não tenha, isso aí é só para efeito didático. O perispírito, que já tem o formato, que já consegue demonstrar o corpo, e o corpo físico. Né? O perispírito, ele tem inúmeras propriedades. Né? Se fosse falar de perispírito realmente é estudado às vezes na casa espírita, porque é alguma coisa bem profunda, é uma parte da ciência espírita muito profunda. Então não há tempo de se falar sobre perispírito, mas é importante para nós, para o nosso entendimento do pensamento. Né? Então, só para que vocês tenham ideia, a quantidade de propriedades que tem o perispírito. Né? E nós vamos falar de 3 rapidinho, que é, primeiro, a plasticidade, né, que dá a condição de modelagem, que a gente já falou anteriormente, do perispírito. Né? A sensibilidade magnética, que significa o quê? Que eu sinto tudo que se passa à minha volta. Eu sinto tudo que se passa à minha volta. Né? E isso é através dessa propriedade do perispírito. Então eu consigo perceber o que está acontecendo. Né? Se eu entro num ambiente bom, como aqui, por exemplo, se eu entro aqui, naturalmente eu me sinto bem. Por isso que a gente sempre fala que quando nós vamos ao centro espírita, às vezes nós não estamos muito bem, e ao entrar ao centro espírita a gente já começa a se sentir melhor. Por quê? Porque o nosso perispírito captou o ambiente, a energia do ambiente, transmite essa energia para nós, espíritos, né? Nós sentimos essa energia e naturalmente o nosso espírito vai se melhorando. De repente, se eu estou trazendo alguns problemas, algumas coisas que me aconteceram, eu naturalmente vou, né, mudando até a minha vibração, a minha sintonia, e eu consigo me colocar nesse ambiente e também começar a me sentir melhor. Então isso se dá tudo por força da propriedade da sensibilidade magnética que tem o perispírito. E aí uma outra propriedade do perispírito extremamente importante, né, que é a capacidade refletora. Ao mesmo tempo que o nosso perispírito capta o ambiente, a energia do ambiente, o que acontece no ambiente, ele também transmite. Né? Então quando ele recebe do espírito isso, ele transmite, ele reflete. Né? E aí a gente começa a perceber, começa a tentar entender o porquê que nós dizemos que nós criamos muitas doenças, nós geramos muitas doenças para o corpo físico. Né? Porque nós recebemos, às vezes, as coisas do meio, né, das pessoas que nos cercam, o perispírito capta, joga para o espírito, dependendo do espírito, da forma como o espírito elabora essas questões, ele devolve para o corpo físico. Então acaba, às vezes, gerando certas doenças. Então essas propriedades, né, e tudo isso, por trás disso tudo, está, lógico, o pensamento, que está guiando todas essas atividades. Né? O que são as criações fluídicas? Isso também Kardec nos fala na Gênese. Ele diz que, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar.
eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. E ele continua dizendo que o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito, pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mal. Saneia ou vicia os fluidos ambientes. Está meio confusa, mas a gente vai tentar, né, destrinchar aí o que o Kardec está dizendo. Primeiro, o pensamento ele trafega, né, no fluido. Que fluido é esse? O fluido cósmico universal, que a gente tanto ouve falar. Né? Esse fluido cósmico universal está em toda a parte. Ele está no planeta, está fora do planeta, ele está no universo inteiro, esse fluido cósmico universal. Tá? Então, o pensamento ele trafega numa velocidade quase que inimaginável. Né? A Nete Guimarães fala, em várias palestras e vídeos dela, que foi feito um estudo numa universidade americana para tentar medir o pensamento, né? A velocidade do pensamento. Então o que eles fizeram? Eles pegaram algumas pessoas com dom da telepatia, ou melhor, pegaram um telepata, né, uma pessoa com dom da telepatia nessa universidade, e colocaram ele lá no campus. E pegaram 4 pessoas, colocaram uma dentro do campus, num local muito distante, uma outra na mesma cidade, onde estava sediada essa universidade, uma outra num país diferente e uma outra num outro continente, muito distante. E pediram que essas 4 pessoas fotografassem um local. Elas teriam que ir num determinado local, ver uma imagem, fotografar essa imagem, né? Mas num determinado momento que eles colocaram, determinado horário, eles deveriam pensar muito forte naquilo que eles estavam vendo e focar naquela pessoa que estava lá na universidade para tentar se comunicar com ela. E assim foi feito, e eles tiraram a foto e depois levaram. E ele, onde estava, ele deveria desenhar o que a pessoa tinha pensado. Né? E aí depois ele desenhou, fez os 4 desenhos, as pessoas chegaram e eles verificaram que imediatamente, nos 4, ele desenhou perfeitamente as 4 imagens que as pessoas viram, né? E nos 4 casos, tanto pertinho quanto no outro continente, foi imediata. Né? Não teve tempo nenhum entre o momento que a pessoa fotografou e pensou e o momento que ele desenhou. Então eles chegaram à conclusão que o pensamento trafega numa velocidade absurda, muito superior à velocidade da luz. E nós sabemos que é uma velocidade enorme, né? A velocidade da luz. E o pensamento é uma velocidade muito maior. E ele trafega nessa velocidade justamente porque ele está no fluido cósmico universal. E outra coisa importante que diz aqui o Kardec, o nosso pensamento, ao mesmo tempo que ele trafega no fluido, ele interfere nos fluidos, como diz aqui, saneando ou viciando esses fluidos ambientais. Então tudo que nós pensamos torna o fluido que está no ambiente bom ou ruim, torna boa a nossa psicosfera individual e a psicosfera do próprio ambiente em que a gente se encontra, e a psicosfera às vezes da cidade, do planeta e por aí afora, né, do país. Então tudo por força do nosso pensamento. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele fala da vontade dos fluidos. Então vejam o que ele fala. Ele diz assim que o invólucro fluídico do ser depura-se, ilumina-se ou obscurece. Invólucro fluídico, pro Leon Denis, é o perispírito que a gente falou, certo? É o que nos envolve, que envolve o nosso espírito. Então ele se depura, né, ilumina-se ou obscurece, segundo a natureza elevada ou grosseira dos pensamentos em si refletidos. Qualquer ato, qualquer pensamento repercute e grava-se no perispírito. Daí as consequências inevitáveis para a situação da própria alma, embora esta seja sempre senhora de modificar o seu estado pela ação contínua que exerce sobre o seu invólucro. Então, a importância do pensamento, está nos alertando Leon Denis, que ele modifica a nossa áurea, né? Ele ilumina ou obscurece a nossa psicosfera ou a nossa aura, né? Como alguns falam, aura. Né? Tanto que existem médiuns que conseguem enxergar e que eles veem. Né? Mas nós conseguimos sentir a aura, todos nós temos essa sensibilidade, uns num processo mais avançado, outros menos, mas nós conseguimos, quando a gente chega perto de uma pessoa e essa pessoa não está bem, a gente sente se ela não está bem, né? Alguns mais que outros, e alguns conseguem ver,
realmente a aura ou a psicosfera, que na verdade é a mesma coisa. Tá? Agora, o importante que o Leon Denis está nos dizendo é que nós temos sempre o poder de mudar essa aura, né? Isso que nos circunda, que nos envolve. Né? É mudar a nossa forma de pensar. É perceber que nós estamos, de repente, desviados, que nós estamos com uma energia ruim, que aconteceu alguma coisa que acabou nos chateando, nos magoando, mas imediatamente a gente buscar, porque isso aí é fruto da vontade, por isso que ele fala muito da vontade. Eu posso buscar meios de mudar, modificar a minha forma de pensar. A vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência, e pode mesmo dizer-se que é a essência da sua personalidade. Seu poder sobre os fluidos é acrescido com a elevação do espírito. Aqui ele nos diz uma coisa importante. À medida que o espírito se melhora, e nós sabemos que, né, uma das leis que regem, né, tudo, né, uma lei natural, que consta no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, é a lei de progresso, que diz que todos nós vamos progredir até se tornarmos espíritos puros. Agora, o que o Leon Denis está dizendo é que à medida que o espírito se melhora, também os pensamentos dele vão se melhorando, ele também consegue controlar melhor o que ele pensa. Então, o poder que a gente tem sobre o pensamento e sobre os fluidos, ele vai aumentando, vai se melhorando à medida que a gente se melhora como espírito. E como que a gente faz para se melhorar como espírito? Né? Cuidando muito dos nossos sentimentos, o que a gente sente? Porque nós sabemos o que nós sentimos, está muito dentro de nós, né? Mas nós sabemos, se nós sentimos muito ódio, muita raiva, muita mágoa. Então trabalhar os sentimentos é a melhor forma de nós nos melhorarmos como espíritos e também melhorarmos a nossa forma de pensar. Agora vejam que interessante que ele diz, no meio terrestre, os efeitos do pensamento sobre a matéria são limitados aqui, né, nós encarnados. Porque o homem se ignora e não sabe utilizar-se das forças que estão em si. Nós desconhecemos ainda o poder que tem o nosso pensamento. Nós não sabemos realmente o poder que tem o pensamento. E voltando a falar da Anete Guimarães, ela fala também que hoje existem a física e a própria biologia, existem segmentos da física e da biologia que estudam demais a questão da mente, do pensamento. E eles se dedicam profundamente, então, cientistas, para entender tentar entender como nós aprendemos. Porque nós temos, às vezes, uma impressão e uma falsa impressão de dizer que a pessoa é inteligente, fulano é inteligente, fulano é burro. Não existe burrice, não existe, né, a inteligência. Na verdade, é tudo desenvolvido, é aprendizagem. Então, a inteligência é a força da pessoa ter muita vontade para estudar, para aprender. Aí, mas tem uns que aprendem mais fácil, lógico, porque eles já desenvolveram melhor, eles já estudaram mais, em um certo momento. Então a física e a biologia procuram entender como que isso funciona no nosso cérebro. Se faz alguma alteração no cérebro. Nessa parte ele já tem mais existência do que muito outro. Tem a questão do número de existência, com certeza que o senhor está apontando, lógico. Aqui, se nós formos analisar, provavelmente nenhum espírito já encarnou a mesma quantidade de vezes. Então o senhor está colocando a questão de existências. Mas às vezes um espírito que encarnou menos vezes, ele se esforça muito mais. Então o progresso em si, ele está vinculado, lógico, ao número de reencarnações, mas também e muito à vontade. Porque nós podemos encarnar e simplesmente não fazer nenhum esforço para se melhorar. E aí nós vamos ficar numa encarnação lá parado. E aí então eu encarno 3 vezes, enquanto um encarnou uma e conseguiu ascender muito mais do que eu. Né? Mas essa questão daí da inteligência, eles querem perceber se há alteração no próprio cérebro. Né? E é visto, né, foram feitos estudos, por exemplo, com o cérebro do Einstein, e o cérebro do Einstein não era diferente de um cérebro comum. Isso demonstra claramente o quê? A questão do espírito do Einstein. O espírito, sim, era diferenciado. Né? Agora, o cérebro, a parte física, ele tem que ter um pouquinho mais, talvez, de neurônios, né? Desenvolver um pouquinho mais, mas isso desenvolve até pelo próprio estudo, pelo próprio esforço, pela própria vontade. Né?
E será que nós temos responsabilidade pelo que nós pensamos? Vejam a questão 909, né, do Livro dos Espíritos. Ela diz assim, ó, Kardec perguntou, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Será que nós, pela vontade, pela determinação, nós conseguimos? Porque más inclinações nós temos, todos nós temos. Porque nós somos espíritos imperfeitos, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, então temos imperfeições. Mas será que com muita vontade eu consigo domar ou é muito difícil? Por exemplo, eu tenho uma inclinação, eu sou extremamente ciumento. Sou ciumento. Será que se eu tiver muita vontade para controlar o ciúme, eu controlo? Ou eu não consigo realmente, eu vou, né, se acontecer alguma coisa, eu vou sair das tamancas, como dizem. E é isso que Kardec perguntou. E veja o que os espíritos responderam. Que sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. O que é um esforço muito insignificante? Veja, não é um esforço insignificante é nada quase, né? O que é um esforço insignificante? É levantar um saco de 1 quilo, para mim é um esforço insignificante. Muito insignificante é levantar um grão de areia. É muito insignificante. E os espíritos disseram que para nós controlarmos as más inclinações, as más tendências, nós precisamos de muito pouco esforço. O que nos falta é vontade. Então a gente percebe aí que se nós ainda estamos, né, trilhando um caminho não tão bom, né, ainda é porque falta a vontade. A mente é a causa de todas as doenças e o coração é a fonte de toda a cura. Vamos falar um pouquinho sobre doença e cura. A cura se opera, isso está na Gênese também, né? A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Quem que era o campeão de fazer cura que nós conhecemos? Jesus, né? E era o que Jesus fazia, porque ele conhecia profundamente a questão fluídica. Jesus era um espírito puro, né? Continua sendo um espírito puro, porque ele continua existindo, continua espírito. Passava a mão e tirava todas as impurezas. Então ele fazia exatamente isso, ele retirava uma molécula ruim, porque o nosso organismo funciona, nós somos moléculas, né? Um conjunto de moléculas. E o que é a doença? É uma disfunção de uma molécula que adoeceu. Né? Os nossos anticorpos vão lá e fazem um trabalho, às vezes, que eliminam a doença assim, né? Quando há possível de cura. E Jesus fazia isso tranquilamente, ele tirava a molécula doente e colocava a molécula saudável, só através do pensamento dele, era a força do pensamento. Claro que em algumas curas Jesus usou de alguns expedientes ali, até porque ele precisava para demonstrar para as pessoas, né, que eram incrédulas, para que elas acreditassem que ele estava curando. Mas aquilo, na verdade, o que fazia a diferença era ele como espírito puro, o dom fluídico que ele tinha e a força dele, do pensamento dele, a vontade da outra pessoa que estava recebendo a benécia, né? Então o poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância, dessa molécula que vai ser inoculada. Mas depende também da energia e da vontade, né? Da vontade de quem está inoculando essa molécula e da vontade de quem está recebendo. Nós sabemos que existem hoje muitas casas espiritualistas e algumas até casas espíritas que trabalham com cura, né? E fazem cura. Como que se dá essa cura? Kardec explica isso na Gênese, é dessa maneira. Eles fazem substituindo as moléculas, é uma questão fluídica. Quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará, quanto maior essa energia e essa vontade, a energia da vontade. E tanto maior força de penetração dará o fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Então tem que ter intenção. O médium curador, ele tem, lógico, uma condição magnética, fluídica para fazer esse trabalho, mas ele precisa manter uma conduta muito boa para que ele possa também operar esse tipo de cura, de trabalho. Aqui a gente traz um exemplo a respeito da vontade, que é o que nós estamos tratando no assunto, né? Que é dessa passagem de Jesus, da mulher hemorroíça. Para quem já ouviu falar, essa mulher ela viveu por volta de 10 anos
com uma constante hemorragia. Seria como, né, a mulher menstruando durante 10 anos sem parar. A gente lembra que na época de Jesus, né, os judeus eram um povo bem rígido, os homens mais, né, e eles tratavam a mulher não tão bem. E a mulher que sangrava, na época que ela menstruava, ela era considerada impura, ninguém podia falar com ela, ninguém podia se dirigir à mulher, ela era totalmente discriminada. Agora imagine uma mulher durante 10 anos afastada da sociedade, não podendo conversar com ninguém, falar com ninguém, porque ela sangrava, né? Então ela tinha essa questão. E daí o que acontece, né? Vamos voltar aqui, contar a historinha dessa mulher. Ela procura Jesus, Jesus está visitando a cidade onde ela mora, e ela acredita, tem uma fé enorme que Jesus faz as curas, ela já ouvia falar, então ela busca, vai procurar Jesus, e ela apenas toca na manta de Jesus, que aparece ali na foto, né? Ela só toca na manta. E a hora que ela toca na manta, Jesus fala para Pedro, diz assim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtudes, ou algo parecido, dependendo da tradução. E pergunta para Pedro quem havia lhe tocado. E era uma multidão enorme, todos na volta. Pedro disse, eu não sei quem lhe tocou, mestre, está cheio de gente à sua volta. Aí ele verifica que é ela e conversa, né, com a mulher. E ela se cura imediatamente, ela toca as vestes de Jesus e se cura. Então vejam que nesse caso dessa cura dessa mulher, Jesus não fez nada, absolutamente nada. Né? Então a força dela, a vontade dela, a fé dela, tocando, lógico, nas roupas de Jesus e com a energia de Jesus e o merecimento que ela já havia adquirido, 10, 12 anos sofrendo com esse problema, ela se curou automaticamente. Então, a importância de quando se busca uma cura espiritual, a pessoa que busca, ela tem que ter muita vontade, muita certeza daquilo, da necessidade dela e acreditar, ter fé que ela vai obter a cura. Né? E como que a gente, aqui nós trazemos algumas formas, né, de transmissão fluídica, que vocês já conhecem, muitas, o passe é uma delas, que acontece na casa espírita, né? Existem outras formas de transmissão fluídica, que é a cromoterapia, a cromoterapia, o reiki, a apometria, não são espíritas, né, de todas as casas espíritas, mas algumas praticam esses tipos de cura, mas tudo é através do próprio pensamento, tá certo? A irradiação que nós fazemos à distância, através do pensamento, então é uma outra forma de cura. Existem casas que fazem cirurgias espirituais à distância, né? E nós mandamos tanto energia curativa quanto mandamos energia revigorante, né? Através do nosso pensamento, essa energia de amor que a gente pode transmitir. A água fluidificada nada mais é do que colocar na água fluidos através do próprio pensamento. Né? Então tudo, na verdade, toda a questão fluídica, ela é transmitida através do pensamento. Na questão 459, Kardec pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? O que vocês acham? Será que eles influem? Que dúvida! Qual que é a resposta? Um pouco mais do que imaginamos. Que de ordinário são eles que vos dirigem. Os espíritos disseram, se você não cuida do teu pensamento, né, e tiver um espírito, a companhia de um espírito mal intencionado, ele vai guiar os teus passos, ele vai dizer o que você tem que fazer. E tem pessoas que fazem o que os espíritos mandam, né, por descuido, por negligência, por falta de cuidado. Então é muito importante nós estarmos sempre mentalizando coisas boas, nós termos uma vida regrada, nós sermos otimistas com a vida presente e com a vida futura, né? Acreditarmos e praticarmos as coisas boas. Né? Vamos dizer assim, é difícil? Não é, porque os Espíritos disseram que com um pouquinho de esforço a gente consegue, então não é difícil. Tá? Mas nós temos que lutar por isso, porque senão, dentro da lei de sintonia, que é a que vige, né, nós acabamos nos conectando com os maus espíritos, e aí eles acabam nos dirigindo, e nos dirigindo para o mal, o que é pior. Né? Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Né? Questão 467. E eles dizem, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então,
é nós que atraímos e pedimos essa companhia. Isso é uma coisa clara, porque é a lei de sintonia, como nós falamos. Então basta sintonizar, pronto. Eu não vou ter. Então a questão da obsessão, que às vezes dá medo, né? Nossa, a pessoa está obsedada, dá medo. Realmente, né? Porque ele está sendo governado por um espírito que está querendo fazer o mal para aquela pessoa ou para outros que lhe acompanham. Mas é muito difícil acabar com uma obsessão. A princípio não é difícil. A regra é muito simples, eu tenho que me desconectar dele. É difícil me desconectar porque eu estou pensando coisa ruim. Então é difícil isso, né? Mas no momento que eu desconectei e não pensei mais, ele não consegue me atingir, porque eu mudo o meu padrão de vibração, eu mudo o padrão vibratório, tudo são ondas, né, de vibração. Então eu mudei o padrão vibratório, aumentei, aquele espírito que está me fazendo mal, ele continua mantendo o padrão dele. Então imediatamente eu me desconecto dele, né? Agora a obsessão vai voltar sempre que eu descer o meu padrão vibratório e conseguir me encontrar com ele. Aí ele volta a me perturbar. Então eu tenho que sempre manter o meu padrão vibratório elevado, né? Pensamentos e sentimentos. Haverá no homem alguma coisa que escape o todo o constrangimento pelo qual goze ele de absoluta liberdade? Sim, pelo pensamento, nos dizem os espíritos. Eu vou ter que correr um pouquinho, gente, porque já falei muito. Na 834, é responsável o homem pelo seu pensamento? Será que eu sou responsável pelo que eu penso? Perante Deus é, pois somente Deus pode conhecê-lo. Ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. É uma resposta bem direta, né? Perante Deus, porque Deus realmente ele nos conhece, além dos... tem outros, né, que podem entrar no nosso pensamento, que são os espíritos, né? Então a gente pode se conectar através do pensamento. Eles podem. Nós ainda encarnados não temos ainda essa condição, né, de saber o que o outro está pensando. Embora às vezes pelo semblante da pessoa a gente consegue perceber se ela gosta ou não gosta, mas não dá para saber, né? Mas perante Deus nós sempre temos que responder pelo que pensamos. A aura humana, designada também psicosfera, constitui o halo energético que circunda o organismo humano, encarnado ou desencarnado. Nós já comentamos bastante sobre isso, né? E ela caracteriza-se pelo teor vibratório decorrente do nosso estado mental. Então, quanto melhor o meu estado mental, melhor o meu padrão vibratório, a minha aura melhor, o ambiente que me cerca vai estar melhor também. Estado mental efetivo do homem em sua constante dinâmica, ação, consciente ou inconsciente no meio em que vive. Aqui é um estudo bem interessante, vocês podem pesquisar na internet, quem não viu ainda. Esse Masaru Emoto é um japonês, que ele fez alguns estudos a respeito da força da nossa energia direcionada a algumas coisas. E aqui era em relação ao arroz. O que ele fez? Ele colocou 3 potes de arroz, num deles ele escreveu, obrigado, eu te amo. No outro pote de arroz ele escreveu, eu te odeio, seu idiota. E no outro ele não fez nada, deixou lá, encheu e guardou. E ele colocou, é um estudo numa universidade lá. Então ele chamou os alunos dele e pedia que eles, diariamente, eles fossem lá naquele ambiente e gritassem o que estava escrito nos potes. Durante um mês ele fez isso, os alunos fizeram isso. O que aconteceu? Com um pote que dizia, obrigado, eu te amo, ele abriu o pote e estava fermentando o arroz, porque ele estava, né, lá dentro, mas exalava um cheiro agradável. O pote onde dizia eu te odeio, seu idiota, ele estava apodrecendo. O mesmo arroz, na mesma condição, ele estava apodrecendo, né? E um cheiro horroroso. E o outro estava fermentando normalmente, como deveria fermentar, lá num ambiente totalmente, né, separado, e fermentando. Então, o mesmo produto, numa condição, e a única coisa que mudava era a energia direcionada para cada um deles. Isso é pesquisa científica que está na internet. Essa outra pesquisa sobre a água, muito interessante, ele expôs a água a músicas, e daí ele fotografava as moléculas da água. Então essas moléculas dessa água aí foram colocadas músicas heavy metal. Essa aqui é aquela música do John Lennon, Imagine. Então vejam a diferença da molécula da água, a transformação que aconteceu. Sinfonia número 40 de Mozart também. Vejam que beleza que é a molécula da água, aquela de baixo ali, tá? Palavra verdade. Que coisa linda, né? Você me enoja. Olha o estado que fica a molécula da água.
Obrigado, também uma cor bonita, né? Palavra sabedoria, amor e gratidão, mal. Tá? Então vamos pensar uma coisa, quanto que o nosso corpo tem de água? Entre 70 e 80, 75%. Então dá para a gente imaginar, vejam bem, a água se altera totalmente com a influência da música, do som que você está ouvindo, da energia que aquela música, a letra e tudo mais provoca. Agora, o que o nosso organismo sofre quando nós estamos expostos a coisas negativas, a coisas ruins, a palavras ruins, palavras negativas, a momentos degradantes, ou quando nós estamos envolvidos em coisas boas, como aqui, como o trabalho que a casa está se propondo de distribuir para as pessoas. Então, isso aí tudo está interferindo diretamente no nosso organismo, porque nós somos 75%, ou 80% ou 70% de água, né? E tudo isso é fruto do nosso pensamento. Nós temos uma psicosfera individual, né, que é o campo energético ao redor de cada criatura, que reflete o nosso estado mental. Então a nossa psicosfera, o nosso halo energético, né? E nós temos uma psicosfera coletiva, que é a psicosfera gerada pelo pensamento de todos nós, em conjuntos, né? Então ela é constituída pela multivariadíssima gama de pensamentos e emoções. Daí a gente entendendo essa questão do pensamento, da psicosfera, nós podemos perceber claramente, né, quando alguns espíritos mandam mensagem e dizem assim, poxa gente, nós precisamos orar mais, nós precisamos ter pensamentos bons, porque o nosso país está passando por um momento de turbulência e a psicosfera do planeta não está legal. Mas por quê? Porque a nossa individual não está legal. Então, à medida que cada um de nós muda a nossa, nós estamos contribuindo para mudar a do todo, né? Então, é um processo, às vezes, bem simples. Eu mudar para que tudo à minha volta se modifique. A Joana de Ângeles, ela fala da poluição da psicosfera. Ela diz assim, ó, que o homem ingere e disparate mais terrível poluição venenosa, com irrefreável graças ao cultivo de lamentáveis atitudes. Bem tranquilo o que ela está nos dizendo. Em que persevera e se compraz. Então, né, às vezes a gente se compraz ainda dessas lamentáveis atitudes. Referimos-nos à poluição mental que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. E vejam que a nossa psicosfera interfere até no meio ambiente, vocês concordam? A nossa energia é capaz de... Quem que já testemunhou de repente uma planta secar por causa da energia? Não acontece? Né? Quando você trata aquela planta com carinho, com amor, tem gente que diz, pô, você é maluco, está falando com a planta. Mas tem que falar com a planta mesmo. Né? Às vezes o tratamento que você dá, ela precisa de água, precisa, se não der água vai secar, com certeza. Tá? Mas o ambiente que circunda esse vegetal, né? Às vezes chega uma pessoa, né? Não tem gente que guarda pimenta em casa, né? Tem uns negócios lá que guarda, porque tem pessoas que às vezes têm uma energia tão negativa que chegam e que afeta o ambiente inteiro. Então, para isolar, né? Tem alguns procedimentos que fazem. E como está a nossa psicosfera? Aí é uma avaliação pessoal de cada um. E como está a psicosfera do nosso planeta? Pós-eleição, pós-novo governo que vai chegar, com tudo que aconteceu até agora. Então, será que podemos fazer alguma coisa? Será que nós temos responsabilidade com essa psicosfera do planeta? Né? E como que nós cuidamos da nossa psicosfera? Através da oração, que é uma das melhores ferramentas para cuidar. E aí eu vou contar essa historinha rapidinho. Por que eu pedi para a gente emanar aquela energia? Vocês vão descobrir agora. Então tem esse texto do Chico Xavier, que é para onde vão suas vibrações de amor. Então conta ao Chico que no momento de desdobramento, ele foi levado por Emmanuel até o plano espiritual. E chegando lá ele percebeu várias bolinhas coloridas subindo, né, para lá. Ele olhava aquilo e chamou a atenção e ele perguntou para o Emmanuel o que era aquilo. Daí Emmanuel mostrou uns potes para ele, com aquelas mesmas bolinhas fluidos, né, dentro do pote. Daí Emmanuel explicou para o Chico que aquilo ali eram energias de amor enviadas por encarnados que estavam orando por pessoas queridas, estavam pedindo coisas para pessoas queridas. E daí eles emanavam essa energia e essa energia chegava até lá. E aí o Chico diz, mas Emmanuel, eu achei que vocês que enviavam para nós, né?
Ele diz, não, nós enviamos, mas nós recebemos de vocês também. E quando nós recebemos, o que sobra, a gente guarda, armazena para depois devolver quando vocês estão em dificuldade. Então a pessoa que você pediu recebe, mas o que sobrar é guardado no mundo espiritual para retornar para todos nós. Então é muito importante a oração, a todo momento o pensamento positivo, a energia positiva. O vigiar e orai, né? A leitura edificante, né? A meditação, que é uma prática oriental, que é extremamente importante, meditação, ajuda muito a mudar a nossa energia e a energia que nos cerca. A música, que nós vimos ali, que interfere na água, a arte boa, né? O trabalho, a prática do bem, lógico, a prática do bem sempre é muito positiva. E esse modelo sempre, né, a ser seguido, Jesus. E ele diz que eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Esse texto aqui, tá, do Espírito Anacleto, ele está na internet, a gente pode pesquisar lá no saltoquântico.com.br, é muito bonito, mas tem um trechinho que eu destaquei aqui que diz assim, ó, atitudes de amor melhoram a psicosfera da Terra, porque criam novas disposições psicológicas, geram uma cadeia de iniciativas fraternas, entrelaçadas, um efeito dominó de solidariedade e gentileza, que tem resultados positivos para os eventos em dimensões planetárias. Então, aquilo que nós já comentamos, uma simples transformação no meu pensamento, às vezes eu acho que para eu modificar o que está à minha volta eu preciso fazer um esforço e sair. Não, às vezes até a própria mudança vibratória, né, a minha sintonia mental, já auxilia em tudo e principalmente na psicosfera do planeta.